em Mateus capítulo 6, onde faremos a leitura dos versos 9 a 13. Mateus 6, de 9 a 13. Os irmãos podem ficar em pé. Em nossa última exposição, falamos sobre o padrão da oração do Senhor. Em primeiro lugar, ao orar, a atenção de quem ora deve estar voltada ao Senhor, versículos 5 e 6. E em segundo lugar, ao orar, não usar de vãs repetições, versículo 7. A exposição de hoje continuará com o tema Oração do Senhor, onde responderemos à pergunta: o que temos no modelo de oração do Senhor? O que temos no modelo de oração do Senhor? O texto de hoje, meus irmãos, apresenta a oração aceitável diante de Deus, comumente conhecida como oração dominical e oração do Senhor. Jesus disse aos seus discípulos que eles deveriam orar assim, todos juntos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Os irmãos podem assentar. Essa oração é o modelo ensinado por Jesus. Nossas orações devem seguir este modelo de oração. Tem muito tipo de oração. Tem muita gente fazendo orações e a grande maioria delas estão desprovidas deste modelo. Na igreja, não temos uma estatística de quantos irmãos realmente oram. Contudo, estudando sobre oração, percebemos que são poucos os irmãos que realmente oram. Mas com que base o pastor faz essa assertiva? Bom, não existe um estudo sobre isso. Não existe. Talvez alguém diga, então é com base na observação. Sim. E não quero suscitar nenhuma tempestade, mas infelizmente, os irmãos não oram. Entre aqueles que oram, temos aqueles que utilizam a oração do Senhor como sua oração principal, o que indica que repetem constantemente. E já foi exposto aqui de que não devemos usar de repetições. A oração dominical ou a oração do Senhor não se presta para a repetição. Pastor, eu posso orar a oração do Pai Nosso? Sim. Mas não num tom de repetição. Porque eu não sei fazer um outro tipo de oração, não sei fazer outra oração, então vou orar a oração do Pai Nosso. Não deve ser assim. E quando eu digo que os irmãos não oram, não é
acusando ninguém, não é apontando o dedo para ninguém, mas essa certeza vem da certeza de que você sabe o que eu estou dizendo. Essa minha certeza de dizer que, bom, não todos, obviamente, mas alguns irmãos não oram, vem da certeza de que você sabe que eu estou dizendo a verdade, pois você não ora. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que essa oração não é uma oração para ser repetida como uma fórmula, mas para nos ensinar princípios acerca de quem Deus é e de quem nós somos. William MacDonald diz que isso tornaria as frases da oração vazias. Quando nós oramos somente a oração do Pai Nosso repetidamente, nós tornamos as frases da oração vazias. Vira um mantra, vira uma reza. Como dissemos na exposição anterior, não apresentaremos um estudo profundo sobre a oração em questão, pois o faremos em momento oportuno. O que faremos então? Exporemos o modelo apresentado respondendo a seguinte pergunta: o que temos na oração do Senhor? Na semana anterior, nós vimos qual o padrão da oração do Senhor. O padrão da oração do Senhor é não orar se colocando em evidência. Quem deve aparecer, ou a atenção de quem ora deve estar voltada ao Senhor. Bem como, nesse padrão estabelecido pelo Senhor, não devemos usar de vãs repetições. Só que hoje nós apresentaremos o que temos no modelo de oração apresentada por Jesus nessa passagem. Esse modelo de oração se divide em várias partes. Hoje nós trataremos da primeira parte. Nessa primeira parte, nós temos o reconhecimento da posição exaltada de Deus. O que é que nós temos na oração do Senhor? Em primeiro lugar, o reconhecimento da posição exaltada de Deus, conforme o versículo 9, a parte A do versículo, quando diz: Pai nosso que estás nos céus. A oração modelo começa reconhecendo, na verdade, duas coisas. A primeira é o relacionamento pessoal de Deus com os seus filhos na posição exaltada. Então a oração começa mostrando o relacionamento de Deus conosco, bem como a posição exaltada de Deus. Veja, o texto diz: Pai nosso. Qual é o relacionamento de Deus para conosco? Ele é o nosso Pai. Mas o texto também diz que Ele está nos céus. Ele está numa posição exaltada. Jesus nos ensina que devemos nos dirigir a Deus como Pai. Embora Ele seja o meu Pai individualmente, o é também de toda a família coletiva do povo de Deus. Portanto, Ele é o seu Pai também. Ele é o nosso Pai. Os judeus, em nenhum lugar do Antigo Testamento, chamaram Deus de Pai. Até que Jesus veio e não somente o chamou de Pai, como também nos ensinou que Ele é o nosso Pai. Foi exatamente por isso que os judeus o acusaram de blasfêmia.
ninguém jamais tinha dito: Deus é o meu Pai. Quanto menos Deus é o nosso Pai. Era Deus, o Deus de Israel, o Deus poderoso, era o Deus, nunca o nosso Pai. Sobre isso, R.C. Sproul disse que em todas as orações, exceto uma, Jesus dirigiu-se a Deus como Pai, e em todas as vezes seus contemporâneos pegaram em pedras para matá-lo, acusando-o de ser blasfemo. Todas as vezes que Jesus se levantou dizendo que Deus é o seu Pai, bem como o nosso Pai, os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo e o acusaram de blasfêmia. Como dito antes da conversão, como tenho dito, antes da conversão, éramos apenas criaturas, como outra qualquer. Essa semana lá na igreja de Bezerro suscitou uma questão, na verdade hoje faz 8 dias, que foi se nós somos animais, como os demais animais ou não. Nós somos criaturas, como qualquer outra criatura. Porém, após a conversão, fomos adotados por Deus, conforme em João capítulo 1, verso 12. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Romanos 8, verso 14 a 17. Esse eu quero que os irmãos abram o texto. Romanos 8, 14 a 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Agora nós podemos dizer com Deus: Paizinho. Paiinho, né? No nosso contexto aqui, Paiinho. Paizinho. Meu Pai. Antes éramos criaturas. Agora somos ensinados que somos filhos de Deus. E é por este motivo que podemos chamá-lo de Pai. Há outras denominações. A Igreja Católica, por exemplo, diz que todos são filhos de Deus. Não! Somente aqueles que receberam o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creram em Jesus, ou aqueles que vierem a crer em Jesus, podem chamá-lo de Pai. Porque não recebestes, repetindo, o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Chamamos Deus de Pai. Dessa forma, fazemos parte da família divina. É por isso que esse modelo de oração, no seu modelo de oração, o Senhor nos ensina a orarmos no plural. Nosso Pai. Ele não é o Pai individual, ele não é o meu Pai somente, ele é o nosso. Nós devemos orar no plural e não no singular, o que implica fazermos nossas orações uns pelos outros. Devemos orar uns pelos outros. Ele é o nosso Pai.
E você está entendendo o que eu quero dizer aqui com plural, né? Claro que aqui não tem o plural, nossos pais. Não é nesse sentido. É nosso pai. É no sentido de que ele é pai do coletivo, ele é pai de todos nós que cremos em Cristo Jesus. Por isso, oramos uns pelos outros. Eu oro por Joselito, Joselito ora por mim, Joselito ora por Isaías, Isaías ora por Joselito, e assim, todos orando uns pelos outros. Falhamos em não orar porque não apresentamos os nossos irmãos. E imagine a cadeia. Se eu deixo de orar pelos meus irmãos, e outro deixa, daqui a pouco ninguém ora por mais ninguém. Por outro lado, o modelo de oração que agrada a Deus o apresenta como nosso Pai que está nos céus. Há uma elevada posição. Ele não é um igual a nós, mas está nos céus, o que significa que ele tem posição exaltada, posição de honra, pois é poderoso, elevado, soberano no universo, conforme dito pelo profeta Isaías, escrevendo em Isaías capítulo 57, o verso 15. Isaías 57, 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ele está numa posição exaltada, mas está conosco também. A oração não deve ser repetida naquele pensamento de que, em não havendo outra oração, eu vou repetir essa. Não, ela deve ser um modelo. Nós devemos orar, nós devemos realizar as nossas orações, tendo como base, em primeiro lugar, esse modelo onde colocamos Deus numa posição elevada. Ele é o nosso Pai que está nos céus, mas está conosco aqui, nos ouvindo, nos atendendo, nos abençoando. Ao invés de copiar, isto é, ao invés de repetir, use suas palavras, use suas próprias palavras para dizer isso. Tu, Deus, que é o meu Pai, que está numa posição elevada, receba o meu amor, receba a minha glorificação. Crie suas frases, suas palavras de elogio ao Senhor. Tenha essa oração como modelo. O modelo de oração apresentado por Jesus reconhece Deus em sua posição exaltada. E mesmo assim, mesmo Ele estando na sua posição de exaltação, nos tem como seus filhos. Aqui já podemos extrair uma preciosa lição. Que precisamos reconhecer a posição exaltada e de honra que o nosso Pai Celestial tem. Aí você vai dizer, mas isso é muito óbvio. E se é óbvio, por que não oramos assim? Se é óbvio, por que não colocamos Deus na posição exaltada que Ele tem? O modelo de oração de Jesus se presta exatamente a isso, a nos ensinar que precisamos reconhecer essa posição exaltada e de honra que somente o Pai Celestial tem.
De modo que temos no modelo de oração do Senhor, em primeiro lugar, o reconhecimento da posição exaltada de Deus. E em segundo e último lugar, temos o reconhecimento da santidade de Deus. Versículo 9, parte B do versículo, que diz: santificado seja o teu nome. Ainda, meus irmãos, nesta primeira divisão da oração aceitável diante de Deus, temos o reconhecimento da santidade de Deus. Esse reconhecimento vem na forma de primeira petição. É a primeira coisa que nós pedimos. O nosso problema é que nós, em nossas orações, pedimos coisas assim, aleatórias. Na grande maioria das vezes, pedimos coisas somente para nós. Pedimos coisas que somente nos favorecem. E o modelo de oração vem exatamente para corrigir isso. O Senhor Jesus nos ensina que antes de pedirmos alguma coisa em benefício próprio, devemos olhar para Deus a fim de glorificarmos o seu nome. E essa glorificação vem em primeira petição. Repito, santificado seja o teu nome. E o fazemos, meus irmãos, sem nenhuma pretensão outra que não seja de fato glorificar o nome do Senhor. As nossas orações devem começar exatamente dessa forma. Primeiro, colocando Deus na posição exaltada, declarando que Ele é o nosso Pai. Em segundo lugar, pedindo a Ele que o nome dEle seja de fato santificado nos nossos corações, nas nossas vidas, na vida do povo em geral. Nós não estamos pedindo para que Ele seja santo, porque Ele já é santo, mas é que Ele seja santificado nos nossos corações. Entende? Hernandes diz que não podemos agregar valor à plena santidade de Deus, mas devemos orar para que o nome de Deus seja reverenciado, honrado, temido e obedecido. Norma A. Childens, por sua vez, diz que desejar que o nome de Deus seja considerado santo significa reconhecer que ele é diferente dos demais, ou dos demais não, mas dos seres humanos. Que devemos reconhecer que ele é diferente dos seres humanos. Ele, de fato, é diferente. Ou tudo que está envolvido em relação a Deus no céu é diferente daquilo que está envolvido ou que nós estamos envolvidos aqui na terra. Ele é diferente. Pedir a santidade dele é reconhecer que ele é diferente. Nesse sentido, o modelo de oração do Senhor nos leva à obrigação de santificar Deus no nosso próprio coração. O que implica em sermos nós mesmos santos como Ele é santo. A oração modelo visa nos alertar para que entendamos que nós precisamos ser santos, porque o nosso Pai é santo. Levítico 11, verso 44 e 45. Levítico 11, versículo 44 e 45. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos,
porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. E pedi na oração que Deus seja santo. Significa pedir que Deus seja santificado no nosso coração. E, portanto, a nossa vida deve ser diferente da vida dos demais seres humanos. Isaías 6. Por favor. Abra sua Bíblia, por favor. Isaías 6, versículo de número 3. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ora, quem é que está dizendo categoricamente que Deus é santo 3 vezes? Quem é no texto? Ninguém, somente os serafins. Por que é que nós não fazemos o mesmo? Por que é que não usamos o modelo de oração deixado por Jesus para fazermos o mesmo? Para dizermos nas nossas orações: Deus, Tu és santo, e sendo Tu santo, me torna santo também. Me capacita a buscar ou a progredir neste processo de santificação ao qual eu estou inserido. Me ajuda, Senhor, a ser mais santo hoje do que o que eu fui ontem, e amanhã ser mais santo do que o que eu sou hoje. Percebe em que sentido ela é modelo? Eu não sei orar, pastor. Eu não oro porque eu não sei orar. São desculpas como essa que me são dadas. Como disse aqui, acho que na semana passada, eu não convido todo mundo para orar, porque eu não sei quem de fato pode orar, sabe orar. Pastor, eu não sei orar. Certo, bem, compreendo. Você tem um modelo de oração em mãos. Basta refletir sobre a oração do Senhor e ir orando conforme você vai lembrando dela. 1 Pedro, capítulo de número 1, e o verso 16, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. O modelo de oração apresentado por Jesus reconhece Deus em sua santidade. Ele não é um igual a nosso. E aí nós somos levados, como já disse, a pedirmos a Ele a capacitação para sermos santos como Ele é santo. E a ordem é bem clara: sede santos. Não há espaço para outro, não há opções, não há alternativas. Aqui também podemos extrair outra preciosa lição: que devemos iniciar nossas orações adorando a Deus em reconhecimento de sua santidade. Nós devemos adorar a Deus reconhecendo quem Ele é santo. De modo que temos no modelo de oração do Senhor, em segundo lugar, o reconhecimento da santidade de Deus. Meus irmãos, hoje expomos a primeira parte do modelo de oração do Senhor. Na semana que vem nós continuamos apresentando a segunda parte. Eu disse que ela está dividida em algumas partes, em várias partes. Hoje vimos a primeira, o primeiro versículo, onde já extraímos 2 importantes lições. Vou repetir para vocês que precisamos reconhecer a posição exaltada e de honra que nosso Pai Celeste tem,
E a segunda, que devemos iniciar nossas orações adorando a Deus em reconhecimento de sua santidade. Contudo, devemos entender que este modelo de oração não se constitui numa oração a ser repetida em substituição às que devemos fazer diariamente. Não é que não possamos fazer a oração dominical ou a oração do Senhor. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que você não pode fazer esta oração. Pode. O que eu estou dizendo é que ela não se presta a substituir qualquer tipo de oração. Como já vimos aqui, estudando sobre a oração de louvor a Deus foi o primeiro tipo de oração. A oração súplica, quando nós estamos suplicando por nós mesmos, o segundo tipo de oração. A oração intercessão, o segundo tipo de oração, o terceiro tipo de oração. E o quarto tipo de oração, a oração de confissão. Ainda tem um quinto. Nós não devemos substituir essas orações pela oração do Senhor, pela oração do Pai Nosso, comumente dita. Não. Mas ela se presta a modelo dessas orações. Porque no devido momento nós veremos que o Senhor Jesus nos ensina a pedirmos perdão dos nossos pecados. Olha aí, entrou naquele tipo de oração, pedido de perdão. Confissão de pecados. Então ela não se presta a ser substituta de outras orações, das nossas orações diárias. Você está aqui à mesa para almoçar, aí faça a oração do Pai Nosso. É bonito. É bonito de fato. Mas feito de uma forma mecânica, vira uma repetição, uma vã repetição, uma repetição por repetição. Ela não se presta para isso. Pelo contrário, ela é um modelo a ser utilizado nas demais orações. Aqueles que dizem não saberem orar, podem e devem iniciar por esta e ir mudando aos poucos. Pode e deve buscar na oração do Senhor elementos para a sua própria oração. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a sermos homens e mulheres de oração, que tem na oração do Senhor um modelo ideal a ser seguido. Ao invés de seguir um caderno de oração, ao invés de seguir uma oração pré-estabelecida, ao invés de seguir algum texto bíblico, uma oração de uma outra pessoa, vivendo uma outra situação, eu devo orar dentro da minha própria situação, dentro da minha própria realidade, colocando diante de Deus os meus problemas, os meus dilemas, as minhas lutas, as minhas dores, os meus louvores a Ele. E Deus nos abençoe e nos faça homens e mulheres de oração. Certamente Deus vai abençoar muito você. Seja homem e mulher. Resumindo, crente de oração. Oremos ao Senhor. Santo Deus, bendito seja o teu nome. Obrigado, Deus, por mais uma exposição do texto sagrado. Dentro dessa exposição, ó Deus, nós não queremos ser prolixo, não queremos também chatear os irmãos, não queremos também preocupá-los, mas chamá-los a atenção para o fato de que nós precisamos orar, mudar a realidade da nossa vida. É claro, ó Deus, que o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos e sabe quem de fato é homem, é mulher de oração, é crente
de oração. Nos ajuda, ó Deus, aqueles que oram a orarem mais, aqueles que não oram a passarem a orar. Pois, ó Deus, nós fomos chamados para isso. Conforme vimos na semana passada, o crente é alguém que ora. E se há alguém, algum irmão que não ora, que haja uma análise, um exame introspectivo, um exame do mais profundo do ser, a fim de verificar qual é a debilidade, qual é a fraqueza, qual é a mudança que precisa ser operada em nós. Ó Deus, nos ajuda a mudarmos a nossa vida e passarmos a sermos homens e mulheres de oração, onde nós te glorificamos, onde nós colocamos o Senhor no seu devido lugar, o lugar mais exaltado que existe, não somente o lugar exaltado no céu, mas o lugar exaltado no nosso coração, que nós destronemos outras coisas que estão no lugar que é teu por direito no nosso coração, que nós possamos orar com esse entendimento de que o Senhor é o primeiríssimo da nossa vida. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a reconhecermos o Senhor como o nosso Pai. Não apenas o meu Pai individualmente falando, mas o Pai de todos nós, conforme fez o Senhor Jesus. Ele nos ensinou que o Senhor é o Pai dele, mas é também o Pai nosso. Nos ajuda, ó Deus, a orarmos uns pelos outros, colocando uns ou os demais irmãos, nos ajuda a colocarmos todos os nossos irmãos diante do Senhor. Também, ó Deus, nos dê uma semana abençoada, uma semana de muitas realizações, uma semana de muito conhecimento do Senhor, uma semana de um relacionamento profícuo com o Senhor. Nos ajuda, ó Deus. Abençoe os nossos filhos, os nossos netos, os nossos cônjuges, os nossos colegas de trabalho, aqueles que estudam conosco. Abençoe, ó Deus, todos esses irmãos jovens que estão terminando o ensino médio ou a faculdade. Que o Senhor dê a eles graça para permanecerem firmes na sua palavra, para que eles sejam jovens de oração, jovens comprometidos não somente com a sua palavra, mas também com a oração, pois uma coisa não exclui a outra. Nos ajuda, ó Deus, enquanto igreja do Senhor. Como já foi orado, dá-nos da tua graça, para que tenhamos a oportunidade de alugarmos ou, dentro do seu querer, comprarmos um espaço para fixarmos residência enquanto igreja até que o Senhor volte. Ajude-nos, ó Deus. Ajude também os meus irmãos, aqueles que, por motivos alheios à sua própria vontade, estão sem dizimar, sem ofertar. Dá-nos da tua graça, ó Deus. Ajuda-nos, abençoa-nos. Ajuda-nos a sermos fiéis ao Senhor. É a oração que fazemos e a fazemos no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Recebamos a bênção e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do eterno Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo esteja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo
A comunhão do Espírito Santo seja com todos nós.